Em junho de 2010, a Polícia Federal e o IBAMA deflagraram a Operação São Francisco, que desmantelou uma grande quadrilha internacional de tráfico de animais silvestres. Tinha várias anilhas cortadas, a gente tinha o pintacilgo com a anilha cortada e tem uma anilha adulterada também no sabiá. Cada ave tem uma identidade que é uma anilha daquela. Ela não pode ser alterada, que aí você está falsificando um documento público e isso é crime. Essa anilha é falsa. Mas faz, exatamente. É falsificada. Já tiramos várias dessas aí. No momento que incentiva a se ter mais criadores comerciais, indiretamente está se incentivando que esses animais sejam capturados na natureza e sejam colocados à venda até no exterior, sem nenhum controle. As projeções indicam que, somente no Brasil, sejam retirados da natureza cerca de 38 milhões de espécimes todos os anos. Mas o índice de mortalidade é alto devido ao estresse causado pela captura e pelas condições cruéis do transporte. A maioria desses animais é capturada nas regiões Norte, Nordeste e no Pantanal. Eles viajam até os grandes centros consumidores do eixo Rio de Janeiro e São Paulo, escondidos, amontoados em lugares onde mal conseguem respirar. Sem uma fiscalização efetiva do órgão ambiental, eu acho que é uma boa hora de se rever essa política, de se incentivar os criadores comerciais. É uma questão de política de governo, realmente. Se você se não tiver comprometimento com a causa, se você não entender a importância, da participação da fauna nos ecossistemas, a gente realmente não vai chegar a lugar nenhum. Porque o que alimenta o tráfico é o consumidor. Se não parar de comprar o animal silvestre como um objeto de estimação em sua casa, não vai parar o tráfico, porque isso estimula. Você teria que investir na questão educacional, você teria que investir na questão administrativa, melhorando os órgãos administrativos, melhorando toda a questão de fiscalização, para que você não chegasse na outra ponta, que já é a parte criminal. Chegando aqui, você já não consegue resolver mais nada. Você faz todas as etapas investigativas, você consegue prender as pessoas, mas na hora de destinar esses animais e proporcionar a eles uma qualidade de vida em cativeiro, nós temos aí grandes problemas com relação a isso. O Estado não tem estrutura para cuidar desses animais da forma como deveria. É lamentável você ver como se encontram os centros de triagem de animais silvestres gerenciados pelo IBAMA em nível Brasil. Cálculos apontam que os animais apreendidos representam menos que 0,5% do total do tráfico. Mesmo assim, o Estado carece de recintos adequados para alojá-los e de programas eficientes de reintegração. Restam os zoológicos, que têm financiamento público, e as ONGs, que dependem de recursos próprios, como a Associação SOS Fauna, que luta para reabilitar e reintroduzir esses animais na natureza. O que leva o papagaio a ser um objeto do tráfico é pelo fato de ele imitar a voz humana, E todo mundo acha isso engraçadinho pensando que o bicho está falando. E, na verdade ele não está falando, isso pode ser até fruto de estresse, porque ele na verdade repete a voz. A maioria das pessoas que tem papagaios em casa, eles cortam uma das asas para perder o equilíbrio se ele tentar voar, ou então eles acabam pegando e acorrentando. Um papagaio não vive bem sozinho. Por quê? Porque é uma ave monogâmica, ou seja, quando ele arruma um companheiro ou companheira para o resto da vida, para os seus 50, 60, 70 anos. Quando você compra um papagaio e você está levando esse papagaio para a sua residência, você está privando essa ave da reprodução, você está privando essa ave do convívio social. Você encontra aquelas pessoas que falam, mas eu trato bem o meu papagaio, porque ele fica dentro de casa, eu dou do bom e do melhor. Não, você não dá do bom e do melhor, porque um papagaio às vezes voa 100, 120 km por dia em busca de alimento. Quando se coloca uma ave em gaiola, é como se colocar um prisioneiro numa cela e ainda amarrar as pernas dele.
eu tenho certeza disso, que se um bicho que nasceu em cativeiro, sei lá, ele é da 12ª, 13ª geração em cativeiro, mesmo ele não tendo a mínima noção do que é liberdade, não tendo nunca sido liberto, ele com certeza, se ele pudesse escolher, ele iria escolher a liberdade, porque geneticamente isso está impresso nele, não tem como tirar isso. Que ninguém vá lá e simplesmente abra a gaiola e solte o bicho que quer soltar. Se ele quer, de repente, fazer uma entrega voluntária, procure o IBAMA, a Polícia Ambiental, e faça isso, porque a partir do momento que você quer soltar um bicho e acha bonitinho a liberdade, você tem que tomar muito cuidado, porque existe uma série de protocolos com relação a ecossistemas, a épocas do ano em que deve ser solta. Isso pode impactar com a fauna local. Esse tucano de bico verde que a gente está vendo aqui é um tucano que ele veio de uma apreensão na casa de uma pessoa em Itapecerica da Serra. Ele tinha um problema na perna e tinha as asas totalmente mutiladas, as penas, e hoje ele já goza da liberdade, né, e gradativamente ele está indo para se dispersar totalmente dessa questão do vínculo com a gente, né. E esse casal, na verdade, era um casal que veio do tráfico, já reproduziu aqui na SOS Fauna, sempre reproduzem por aqui, acho que já tem a 3ª ou 4ª vez que eles têm filhotes, né? O lugar dessas aves é na natureza, como todo e qualquer animal silvestre. Eles têm um papel a cumprir, contribuindo para a biodiversidade e a preservação das espécies. Em cativeiro, além de não terem suas necessidades atendidas, não desempenham papel algum. O animal silvestre, na gaiola, ele perde a função que ele tinha na natureza. Existem outras maneiras de apreciar a natureza sem aprisioná-la. A gente organiza o encontro, estamos na 5ª edição, com o objetivo de fortalecer a comunidade dos que são ligados à natureza. A gente foca na beleza, foca no prazer de observar como instrumento de educação e mostrar uma relação mais harmônica e mais gostosa com a natureza. Vamos abrir do lado e levar esta ponta até embaixo. É um origami de pássaro, que é o pássaro da sorte. O que é isso aí, Bruno? Isso é um pichoxó, um passarinho que o pessoal tem muito em gaiola, né? Na verdade você escuta mais em gaiola do que na natureza hoje em dia, que se tornou muito raro devido à captura, né? E, na verdade é um passarinho que, se você chama na técnica chamada playback, que é a atração de aves por meio de gravações, ele vem, você consegue ver perto, então é muito mais bonito e o correto observar o bicho solto do que na gaiola. Despertar o interesse e transmitir para as crianças o respeito à vida animal e ao meio ambiente é fundamental. É legal a gente querer ter um macaquinho lá no quintal só para ver ele fazer gracinha? Não! Onde é legal a gente ver o pássaro, o macaco, o peixinho? Aonde? Então, as crianças participam muito desse projeto, porque os animais estão no meio das crianças, né? Todas as crianças acabam tendo um animal preso numa gaiola e o gato e o cachorro solto. Então elas conseguem fazer esse paralelo e conseguem acabar entendendo que esses animais não podem ficar presos, que eles têm que estar na natureza para que a natureza não acabe. O que o passarinho faz na natureza? Voa. O que mais? Pode ir onde ele quiser. Ah, e na gaiola? Na gaiola ele não pode. E o macaco fica solto, Gabriel?
Não. Como que ele fica? Ele vai ficar com uma corrente no pescoço. Ah, pra que a pessoa põe uma corrente no pescoço do macaco? Pra ele não fugir. O que o macaco faz quando ele tá solto na natureza, nas árvores? As crianças no futuro vão pensar antes de colocar um passarinho na gaiola. As pessoas precisam entender que um crime contra a fauna silvestre não é simplesmente um crime contra o animalzinho, mas é um crime contra a humanidade pela perda de função biológica de uma série de espécies em seus ecossistemas, e isso vai prejudicar a espécie humana fatalmente no futuro. A fauna brasileira é uma das mais ricas do mundo. Ela parece inesgotável, mas não é. O número de espécies ameaçadas de extinção não para de aumentar. E somos todos responsáveis por isso. As pessoas só vão ter consciência a partir do momento em que elas tiverem capacidade e condição de se colocar no lugar de um animal. A partir desse momento, né, em que as pessoas sentirem todo o sofrimento, toda a atrocidade e toda a atividade absolutamente ilegal, negativa que nós temos em relação a essas espécies, certamente nós daremos passos largos para diminuir o tráfico de animais silvestres e quisera, oxalá, acabar com eles. As aves são lindas, os macacos engraçadinhos, os répteis diferentes. Mas não será um ato egoísta aprisionar esses animais em nossas casas? Sejam retirados da natureza ou já nascidos em cativeiro, esses animais silvestres, mantidos como pets, sofrem muito. Mesmo que a lei autorize esses nossos caprichos, será que temos esse direito? Não será um ato inconsequente para com a natureza e para com a vida?